paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então um outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei.
Os judeus lhe responderam. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu. Levai-o vós mesmos para crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam. Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu:
O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. De joelhos, contemplemos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Coloque a mão sobre o teu coração. Hoje nós estamos vivendo esse momento onde fazemos memória da crucifixão de nosso Senhor, da sua morte, do seu sepultamento. Senhor, dai-nos a graça de sermos amorosos contigo. Dai-nos a graça, Senhor, de
podemos reparar um pouco daquilo que nós fizemos contra Ti, de reparar o nosso pecado, Senhor. Nós queremos apenas uma coisa nessa tarde: queremos Te amar, queremos Te entregar o coração, para que o Senhor possa fazer do meu coração, do nosso coração, um coração semelhante ao Teu. Escute essa canção, deixa o Senhor falar com você. Pedido do Pai, eu vim por Ti. Já sabia tudo que teria que passar. Eu vi os cravos cruzarem minhas mãos antes mesmo de acontecer. Sofri as dores do teu pecado e com meu sangue foram lavados na cruz. O amor foi pregado na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. E sua mãe, ao observar, guardava tudo em seu coração, vendo seu filho desfigurado. E sua mãe, ao observar, guardava tudo em seu coração, vendo seu filho desfigurado. E sua mãe, ao observar, guardava tudo em seu coração, vendo seu filho desfigurado. E sua mãe, ao observar, guardava tudo em seu coração, vendo seu filho desfigurado. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Cante junto, Jesus. Jesus, o amor foi pregado na cruz. Mais uma vez, Jesus. Jesus, o amor foi pregado na cruz.
Meus filhos, o evangelho de hoje, de São João capítulo 18, é a narração de todo o julgamento de Jesus e também da sua flagelação. A igreja, ela celebra às 15 horas, a hora nona, a hora do acontecimento. Na sexta-feira santa, o momento mais importante para nós é justamente essa hora, porque nós rememoramos aquele momento doloroso e ao mesmo tempo sublime, porque dessa dor de nosso Senhor é que vem a nossa salvação. Como vocês escutaram, nosso Senhor veio a este mundo de trevas trazer esperança, porque Ele mesmo afirmou que Ele era a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. Jesus, gente, Ele foi vítima de uma armadilha. O fato de estar arrebanhando muitas pessoas fez com que se gerasse muitos ciúmes. E então os sacerdotes do Sinédrio, junto com o sumo sacerdote, começaram a acusar Jesus de ser herege e pediram que ele fosse punido. Preste atenção. Interessante como na nossa vida acontece a mesma coisa, não é? Às vezes você se destaca em algo que você faz, e porque você se destaca dentro de uma empresa com vendas, ou porque você é um bom jornalista, ou porque você é um bom médico, ou sei lá, independente da tua profissão. Às vezes você é uma pessoa que quer agir corretamente, e porque você age corretamente, é incrível como a fraqueza dos homens faz com que eles tenham inveja e queiram prejudicar. Isso aconteceu com o nosso Senhor. Eu vou pedir para vocês acenderem todas as luzes da igreja, por gentileza, porque esse horário da tarde já dá sono, e com as luzes apagadas, vocês pagam um dízimo, não é? É incrível, todas as vezes eu tenho um monte de funcionários, 7, e eu preciso sempre pedir para acenderem as luzes, para fazerem as coisas, porque nunca se lembram, não é? Bom, diante disso, meus filhos, como Jesus estava arrebanhando tantas pessoas, mas arrebanhava e não podia ser diferente. Ele era o Filho de Deus. Ele veio a este mundo para trazer esperança. É o que o padre estava falando. O mundo que estava nas trevas agora podia ter esperança, porque a luz do mundo estava no nosso meio. O mundo que está em trevas hoje pode ter esperança. Sabe por quê? Porque Jesus, a luz do mundo, está em você. Está em você que comungou o corpo de nosso Senhor ontem. Está em cada cristão batizado, que deve fazer a face de Cristo brilhar no meio do mundo. Eu não sei se você entende a responsabilidade que nós temos neste mundo. Sabe, nós estamos falando de guerra entre Rússia e Ucrânia, e nós estamos falando de 2 países que são cristãos. Como pode 2 países irmãos, um estar guerreando contra o outro? Isso é inadmissível. A ganância dos homens faz com que nós possamos fazer todo tipo de mal. Está entendendo? Olha, eu não vou deixar vocês ficarem parados. Eu quero que você diga para quem está do teu lado: a tua ganância, a tua inveja gera mal para outras pessoas. O teu pecado gera mal para outras pessoas, entende? Escute, às vezes nós estamos falando de uma maneira coletiva e a gente não para perceber de que é o meu pecado que começa a gerar o mal no meio do mundo. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, que nós achamos que é pequeno, a tua mentira que você acha que é pequena, pode causar o mal para outras pessoas. Se nós não começarmos a mudar aos poucos,
Sabe, como nós queremos ter um mundo diferente. É preciso que se faça uma corrente de conversão, uma corrente do bem, para que nós possamos começar a mudar o nosso coração. E mudar o nosso coração por quê? Mudar o nosso coração porque alguém esteve aqui no nosso meio e alguém quis assumir o meu pecado, o teu pecado, a minha maldade, a tua maldade, e subir no madeiro e derramar o sangue por minha culpa e por tua culpa. Filhos, prestem atenção, esse julgamento injusto condenou Nosso Senhor ao pior pecado que existia entre os judeus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o Sinédrio, eles não quiseram condenar porque eles não queriam esse peso sobre eles. Eles pediram para o governador romano condenar Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? A condenação, a crucifixão era a pior condenação que existia. A condenação, a crucifixão começa na Pérsia. Era uma condenação terrível, terrível. Portanto, eles não queriam sujar as mãos deles com sangue inocente, não é? Porque o que fez Jesus? Quando tem um julgamento, vocês já leram o texto bíblico e prestaram atenção às acusações que fazem a Jesus? Vamos lá, quais acusações fazem a Nosso Senhor? Jesus, cura meu povo de ser mudo, Senhor. Qual é? Olha o que dizem. Ele curou no dia de sábado. Ele dizia ser o Messias, por isso ele é herege. Ele era Messias. Outra coisa que diziam, que ele expulsava demônios. E aí diziam ainda, ele expulsava demônios por Beelzebu. As acusações de Nosso Senhor foi porque ele sempre esteve ajudando os outros. A acusação que foi feita a Nosso Senhor é porque ele quebrou o sábado para poder estender as mãos e curar aqueles que estavam sofrendo. O que condenou Jesus não foram as ações dele. O que condenou Jesus é aquilo que condena tantas pessoas ainda hoje. O que condenou Jesus foi a inveja dos homens, a maldade dos homens e o desejo de poder, a ganância de dinheiro e de glória. Essa mesma coisa continua destruindo o mundo até hoje. A nossa gana por dinheiro, o nosso desejo de poder, o nosso desejo de fama, o nosso desejo de querer ser mais que Deus continua fazendo a mesma coisa e levando o nosso ego para cima e fazendo com que, por conta de inveja, nós destruamos a vida de muitas pessoas. O fazemos isso por meio de fofoca, o fazemos isso falando mal dos outros, o fazemos isso quando nós julgamos os outros e nós condenamos o outro sem sequer dar o direito de que ele possa se defender. É verdade ou não é? E isso é feito muitas vezes no nosso dia a dia. Preste atenção em algo que o padre vai te dizer. Se um dia Jesus foi crucificado, nós continuamos ainda julgando ele todos os dias, quando nós olhamos para o nosso irmão que nós não conhecemos e nós levantamos um juízo sobre ele, às vezes pensando mal dele, quando sequer nós conhecemos essa pessoa. Nós estamos novamente julgando Nosso Senhor, nós estamos novamente crucificando Nosso Senhor, sabe por quê? Porque Jesus, ele vive e ele habita no teu irmão. Hoje nós temos que trazer a consciência disso. Muito bem. O governador romano tinha uma certa insistência para não condenar Jesus. E ele mandou flagelar Nosso Senhor. Gente, a flagelação foi tão dura, que Nosso Senhor, quando ele saiu da flagelação, ele estava parecendo um verme. Arrancaram pedaços de carne dele. Enfim, eu não vou entrar nessa homilia de hoje, porque já falei outras vezes como foi o processo de flagelação de Nosso Senhor. Foi duríssimo, duríssimo. Interessante isso, né? Pensar que tantos bandidos como Barrabás, que foi solto, que era, na verdade, um homem agitador, era um revolucionário, já tinha cometido crimes e não foi tratado do mesmo jeito. Soltaram Barrabás.
e preferiram sujar as mãos com sangue inocente, como foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, após ele ser flagelado e colocado diante do povo de Deus, ele podia até ali ser livre, caso o povo decidisse, porque por ocasião da Páscoa dos judeus se libertava um dos presos, não é? Mas o povo preferiu soltar Barrabás. Eu me lembro o início da carta de São João, quando diz que a luz veio para as trevas, mas as trevas não aceitaram a luz. Quantas vezes alguém chega para te dar um conselho, quando você está irado, para abrandar teu coração, e você não aceita, porque você não quer a luz, você quer permanecer nas trevas. Quantas são as pessoas que hoje nós vamos falar de Jesus, e elas não querem falar de Jesus, elas preferem escutar qualquer outra coisa do que falar de Jesus. Hoje falar de Jesus agride o ouvido dos homens, é verdade ou não é? Nunca como antes se houve uma perseguição religiosa tão forte como existe hoje. Eu hei de dizer para vocês, no Brasil nós já sofremos perseguição religiosa. Nós sofremos perseguição religiosa por conta de ideologias. Nós não podemos sequer organizar nossos atos religiosos. Sofremos de todos os lados poda, porque usam sempre a mesma coisa, porque o Brasil é um país laico sim, e é muito bom que seja, mas não é um país ateu, e é um país de maioria cristã que deve ser respeitada. Nós devemos ser respeitados. Não importa se somos evangélicos, não importa se somos católicos, não importa se são aqueles espíritas cristãos, mas nós cristãos devemos ser respeitados. E não somente nós devemos ser respeitados, mas toda a nossa cultura. A cultura judaico-cristã, nossos costumes, aquilo que nós pensamos, deve ser respeitado. Porque novamente, sabe o que acontece? Querem crucificar Jesus todos os dias. Querem calar Jesus todos os dias, entende? Querem calar os sacerdotes, e calando os sacerdotes calam Jesus. É verdade ou não é, meus filhos? Sabe, novamente nós vamos vendo tudo acontecer. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A maldade que fizeram com Jesus, será que era uma força somente humana? Será que, porque olhem o que Jesus fez. Por que o sumo sacerdote e o sinédrio tinha tanta raiva daquele jeito? Por trás de tudo aquilo, havia uma outra pessoa trabalhando. Aquele que durante os 40 dias tentou Jesus, ele não se cansou. Ele queria derrotar nosso Senhor até o último instante. Por trás de todo o mal da humanidade, está o maligno que vai agindo através dos homens. Para quê? Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo não seja proclamado. Atrás de toda a maldade humana, vocês podem ter certeza que existe um dedo maligno por trás de tudo. Muito bem, continuando. Jesus foi condenado à crucifixão. Nosso Senhor então recebe a sua cruz. E é interessante, o mais belo de todos os homens, crucificado, carregando ali a sua cruz. Escutem, a palavra de Deus diz que maldito era aquele que pendia no madeiro. O homem que não fez nada, só fez o bem para os outros, estava sendo condenado à crucifixão. Agora, o que Jesus passou não é brincadeira. Gente, na noite anterior, nosso Senhor suou sangue. Tamanha era a aflição que ele tinha, que os poros do corpo dele se abriram e ele começou a suar sangue no corpo inteiro, no jardim do Getsemane. Ele toma a cruz, e o caminho que ele fez com a cruz, eu achei muito interessante. Das vezes que eu fui a Israel, quando nós fizemos a Via Sacra, o comércio estava aberto. Onde nós passávamos, era uma coisa impressionante. Todos estavam nem aí para o que nós estávamos fazendo, esbarravam em nós,
Outros olhavam de cara feia porque carregávamos ali a cruz. Será que não fizeram a mesma coisa com Jesus? Bofetadas, cusparadas, pedras sendo atiradas sobre nosso Senhor. Aquele que fez o bem para todo mundo, que pegou o aleijado e colocou ele na piscina para ser curado. Aquele que pegou aquela mulher hemorroísa e curou, que curou o cego Bartimeu, agora estava passando nas ruas sendo, xingado, menosprezado. Quantas vezes nós levamos Jesus ainda para ser xingado e envergonhado nas rodas de conversa onde nós entramos, que começam a fazer piadas com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a igreja, com os santos, e nós não temos coragem de defender a nossa fé. Sabe por quê? Porque nós somos covardes, como Pedro foi covarde naquela noite anterior. Quantas vezes você, como cristão que carrega Jesus dentro do teu coração, se coloca em lugares inadequados e profana o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? É verdade isso que eu estou falando ou não é, meus filhos? Jesus, Ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Hoje Jesus está presente no meio do mundo através de você, mas quantas vezes Jesus está sendo profanado, ou por conta do nosso pecado, ou por conta daqueles que profanam, e nós não temos coragem de defender. Que triste. O mestre novamente sofre, o mestre novamente sente o coração dele angustiado, porque nós não temos coragem de amar e defender nosso Senhor. Jesus, naquela trajetória, passou, acho que pelo pior, a solidão do pastor. Naquele caminho ele estava sozinho. Todo mundo que estava à sua volta, todo mundo, os apóstolos que tinham dito que amavam Jesus, saíram de perto dele. Ei, quantas vezes você disse que amava nosso Senhor? Quantas vezes você disse que iria viver sem pecar? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você se envergonhou de nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez o que Jesus pior passou foi o escárnio e o abandono de todos aqueles que estavam perto dele. Interessante, né? Jesus subiu ali o Monte Calvário, carregando a madeira da cruz, e Isaac tinha subido também um monte, próximo daquele, o Monte Horebe, carregando também a madeira. Só que Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado, mas permitiu que o seu filho único passasse pelo sofrimento da cruz. Com a angústia de toda a humanidade, Jesus sofria. Mais pesava ali nas suas costas o pecado da humanidade do que aquele madeiro. Agora, o peso do nosso pecado fez com que aquela cruz, ela fosse maldição. O peso de nossas enfermidades interiores fez com que aquela cruz verdadeiramente fosse maldição. Agora, meus filhos, na humanidade de nosso Senhor, Ele viveu uma grande solidão. E Ele diz no alto da cruz, Ele diz: Pai, por que me abandonastes? É verdade ou não é? Pai, por que me abandonastes? Sabe, quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes tinha muita gente perto de você e você sentiu que não tinha ninguém, que você ali estava sozinho? Interessante perceber, Jesus conhece todas as nossas dores, inclusive a nossa solidão. Agora, no desejo de obedecer o Pai, Jesus quer obedecer em tudo, e mesmo Ele tendo medo da cruz, tá? Não é que Jesus pegou aquela cruz, como é bom carregar essa cruz, não. Ele era homem, Ele sabia o sofrimento que Ele estava passando, mas Ele queria em tudo obedecer a Deus. Ele pegou aquela cruz e carregou ela até o fim. Interessante, o nosso Senhor caía e se levantava, caía e se levantava, caía
e se levantava e não largava a cruz, agarrava a cruz. Quando você cai, você se levanta e carrega a tua cruz. Quando você cai, você se levanta e continua a tua caminhada para nosso Senhor. Você continua com o teu desejo de ser santo. É preciso que você entenda, se muitas vezes nosso Senhor caiu, foi para lembrar a você que tantas vezes você cair, Ele te levantará para que você possa agarrar e caminhar com a tua cruz. Amém? Esse Deus não desiste de você. Dá uma salva de palmas para Ele. Mais forte. Essa cruz que Jesus carregava não era dele, não. Essa cruz, ela era minha e tua. Pelo nosso pecado nós merecíamos a cruz. Estão entendendo, meus filhos? Sim ou não? Vocês entendem que ali naquela cruz Jesus carregou os pecados da humanidade inteira. Os teus pecados estavam ali pesando sobre Ele. Em cada Santa Missa, quando se renova o mistério da paixão do Senhor, pesa o teu pecado. Por isso você tem salvação hoje. Por isso o teu pecado deve pesar sobre você. Não é possível a gente continuar pecando, sabe, e às vezes abusando da misericórdia, pecando e não se converte, peca e não se converte, peca e não muda de vida, peca e não muda de vida. Lógico que o nosso Senhor todos os momentos está ali para te levantar, mas hoje Ele quer que você entenda uma coisa: Ele quer te sustentar. É preciso que você também tenha o desejo de reparar aquilo que você fez contra nosso Senhor Jesus Cristo. Da obediência de nosso Senhor vem a salvação da humanidade, porque Ele obedeceu, Ele morreu na cruz, e morrendo na cruz, Ele resgata a nossa humanidade que estava distante de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para você. Nós também, na nossa vida, devemos ser obedientes, e obedientes sobretudo a Jesus. Uma das coisas que hoje mais nós temos dificuldade é em termos obediência. Nós não gostamos que ninguém dê ordens para nós, não é? Não gostamos que ninguém diga para nós o que é preciso fazer. E outra coisa, nós hoje não queremos de forma alguma sofrer. Será que o sofrimento pode trazer algo bom para nós? Escute, o padre não está dizendo aqui que você tem que ficar feliz por sofrer, não. Mas se o sofrimento vier para você, agarre ele e tente entender que de todo sofrimento, quando ele é feito com amor, ainda que você tenha que passar pelo caminho da morte, é desse sofrimento que vai sair a vida. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morte para Ele, trouxe vida para mim e para você. Quando você que é casado aprende a morrer, porque está passando uma dificuldade dentro do teu matrimônio, e você aprende a morrer quando você se cala, você na verdade está aprendendo a morrer para fazer o outro viver. Uma mulher, quando passa pela dor do parto, ela ali não está passando por algo fácil, não. Quantas mães têm que trabalhar grávida, passar o tempo inteiro, às vezes passar a noite sem poder dormir, porque com aquela barrigona ali está sofrendo, mas ela é capaz de fazer aquilo porque ela sabe que morrendo para a sua vontade, ela vai gerar vida. Meus filhos, hoje o que nós devemos olhar para a cruz e entender é o seguinte: a cruz para nós, ela não é uma derrota, ela não é uma maldição para nós. Pelo contrário, a cruz, ela é a nossa vitória. E você precisa olhar para a cruz e entender a tua vida. Se você está passando por algum sofrimento, se você passa pela enfermidade, se você passa pelo desemprego, se você passa pela cruz de amar alguém e aconselhar alguém, e esse alguém não te entende, insista, persista, não desista dessa pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus insistiu, persistiu e continua insistindo
insistindo e persistindo por você, e por você Ele foi capaz de morrer na cruz para poder te dar a vida. Então aprenda que você também precisa morrer para que você possa dar a vida para os teus filhos, para o teu esposo, para o teu irmão, para as pessoas que estão no teu trabalho. É preciso entender, o cristão tem que morrer todos os dias para que ele possa fazer aqueles que Deus lhe confiou viver. Amém? Quem crê nessa palavra pode aplaudir o Senhor, mas bem forte mesmo, porque não nos envergonhamos da cruz. Porque não nos envergonhamos da cruz. Se você é cristão de verdade, você precisa entender que do teu sofrimento, você se une ao sofrimento de nosso Senhor na cruz, e o teu sofrimento é capaz de gerar vida. Alguém chegou hoje para dizer de um sofrimento que tinha passado, que essa pessoa nem tinha entendido o porquê que estava passando por aquilo. Mas é impressionante como de todo sofrimento Deus é capaz de tirar algo positivo, quando se vive o sofrimento por amor. Quando se vive o sofrimento por amor a uma pessoa, a uma família, a um matrimônio, quando se vive o sofrimento pelos filhos, sobretudo quando se olha para esse sofrimento e entende que o teu sofrimento faz você se unir ao sofrimento de nosso Senhor na cruz. Que a cruz seja a tua salvação, porque a cruz é santificação para a nossa vida. Amém? Olha só, viver em comunidade não é fácil. Não é. Aonde que é a santificação para nós? Quando nós aprendemos a olhar para o nosso irmão e achar a beleza que ele tem nas suas qualidades, mas também nos seus defeitos, porque o defeito do outro me ajuda a me santificar, ajuda a eu mudar e eu me aproximar mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Para de ser egoísta. Nós estamos vivendo num mundo egoísta demais. Hoje nós não queremos suportar o outro, nós queremos que o outro seja aquilo que nós queremos. É verdade ou não é? É preciso deixar Deus mudar você. Olha aí para quem está do teu lado. Se tiver família, tenha coragem de dizer para ele: para de ser egoísta. Isso, sabe? Tem amigo seu aí, diga para ele: para de ser egoísta, para de ser arrogante, sabe? Para de ser orgulhoso. Diga: Deus, deixa Deus te transformar. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos na grande semana. Se hoje nós estamos contemplando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é para subirmos com Ele na cruz, para morrermos com Ele, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. Morra para o teu egoísmo, morra para o teu orgulho, morra. Morre para o teu orgulho, morre para as tuas vaidades, morre para os teus pecados que você tem carregado, que estão te matando. Morre. Porque somente morrendo para você e morrendo para os teus pecados é que amanhã você vai poder contemplar e dizer: aleluia, porque o Senhor ressuscitou. Antes da glória é preciso passar pela cruz. Que o Senhor te dê essa graça de não passar reclamando, mas passar pela cruz glorificando. A igreja chama a cruz de gloriosa cruz, santa cruz. De todo sofrimento nós podemos tirar algo positivo, inclusive um amadurecimento. Às vezes nós vamos passar calejados. Sabe por que o Senhor permite a gente calejar? Porque se a gente passar de novo, nós não vamos sofrer do mesmo jeito. Levanta a tua cabeça. Às vezes a gente, quando passa por um sofrimento, nós pensamos que aquela dor nunca mais vai passar. Lembra, todo sofrimento é capaz de dar vida. Que Deus te abençoe e Ele te convença dessa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.